Vamos começar pelo nosso Evangelho. O Cristo Consolador, o jugo leve. Vinde a mim, todos vós, que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de seres amados, encontram consolação em a fé no futuro, em a confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele que, ao contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer: vinde a mim, todos vós que estáis fatigado, que eu vos aliviarei. Entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei, mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. Tudo a ver, como sempre, com o tema de hoje, que nós vamos falar sobre direitos igualitários, né? A gente está falando sobre amor, caridade, e essa mensagem vem trazer para a gente que nós nunca estamos sós, que nós sempre vamos encontrar o amparo, seja qual o problema que nós estejamos passando, nós sempre vamos encontrar o amparo nas palavras de Jesus. E é muito oportuno, nesse momento, dizer que quando não sabemos o que fazer, o que podemos fazer mais acertadamente é a prece. A prece é sempre a nossa resposta. É através dela que a gente vai ter as respostas, né? Ela é sempre o nosso caminho. E através dela é que nós vamos ter as respostas. A prece nos acalma, nos liga a Jesus, nos faz ter a conexão necessária para podermos descobrir como sair dessas situações difíceis que está fadada a todos nós. Nenhum de nós está livre nesta encarnação dos conflitos, das dificuldades. Todos nós vamos ter, em algum momento da nossa vida. Isso não tem a menor dúvida. A questão é como é que nós vamos passar por esses momentos conflituosos, pelas nossas dificuldades. Aqui no Evangelho também fala que se nós já sabemos, muito nos será cobrado, né? Então nós já sabemos disso. Nós já temos essa convicção que a partir do momento que as coisas nos acontecem, é para que nós modifiquemos as situações, é para que nós possamos vencer essas dificuldades. Não é para escamotear, não é para fugir, não é para se apoiar em bengalas psicológicas, mas é para a gente enfrentar as situações. Então vamos pedir essa espiritualidade amiga e amorosa, através dessa nossa prece, que nos envolva, que os mentores desse trabalho possam estar presentes, nos acolhendo, nos inspirando, expandindo as nossas consciências para a absorção do conteúdo e que possamos, através do encorajamento deles, pôr em prática tudo aquilo que aprendemos na tarde de hoje. Graças a Deus. Bom, o tema eu já falei, é direitos igualitários. Então, nós já sabemos que somos espíritos imortais, que estamos encarnados e experimentando, né,
experimentando, vivendo experiências para a gente se aperfeiçoar, para evoluir, para atingir a perfeição. Dessa forma, a gente também já sabe que a gente encarna diversas vezes, né? Ora como homens, ora como mulheres. Essas encarnações se dão, ora homens e ora mulheres, de acordo com a necessidade que nós temos do aprendizado. Porque cada uma delas traz características próprias e diferentes. Então, Joana fala para a gente sobre o self. Abrange todos os demais arquétipos ou é responsável pela sua existência, harmonizando a ânima e o ânimos, síntese perfeita das manifestações sexuais do ser, armazenando as experiências vividas anteriormente. É isso que eu acabei de falar. Então, a gente vem como homem ou como mulher, vivencia aquela encarnação, tem as experiências, guarda esses arquivos no nosso HD, que é o self. O self é o nosso HD do computador, né? E as nossas experiências são esses arquivos. Então, quando nós experimentamos a vivência no sexo feminino, o nome que se dá é ânima. E quando no sexo masculino é ânimos. Então, durante a evolução antropológica, adquire experiências com características essenciais, estruturando a individualidade. Ora de um lado e ora do outro. Então, com essas experiências, nós vamos montando como se fosse uma base de dados que vai servir para o nosso futuro, para um momento da individualização, porque é o nosso caminho, lembra? O caminho é da perfeição. Então, ela fala, predominando as heranças primárias, em face do larguíssimo tempo em que se transitou nessas experiências, aquelas que melhor contribuíram para os mecanismos do aprimoramento intelecto-moral da atualidade, vêm repassando através das reencarnações como impositivos de vigência da força para a sobrevivência dos demais bem equipados, em detrimento das aquisições emocionais que oferecem valores éticos para a continuidade da existência física. Então, o que ela quer dizer com isso? Que nós já encarnamos muitas vezes mais próximos do primitivo. Lembra do primitivo, onde a gente reage, a gente é mais pelo instinto, do que o nosso caminho está muito mais próximo do primitivo do que do evoluído, mas nós estamos no processo. Por isso nós estamos nesse mundo de provas e expiações e nesse momento. Estamos traçando uma trajetória. Então ela fala sobre isso aqui, que a gente transitou muito mais nesse universo, né, do que no que a gente está pretendendo. E ela diz lá, efeito inevitável dos fenômenos hormonais. O ânimos, mais vigor, propiciando a falsa concepção machista de domínio e de poder. Nós já vimos isso quando vimos lá a aula do machismo, né? Nós falamos bastante sobre isso. O ânima, sentimentos de nobreza, renúncia, docilidade, abnegação, propiciam a compreensão dos direitos da mulher, que lhe facultam a plenitude pessoal e a edificação de uma sociedade justa. Também vimos isso quando estudamos o feminismo. Mas isso aqui não quer dizer que a mulher é melhor que o homem é melhor que a mulher. Não é essa a questão. Joana não está tratando desse assunto para
menosprezar ou valorizar nenhum dos dois sexos. Ela está tratando esse assunto, apontando para a gente as características de cada um deles e dizendo para a gente que nós temos dentro da gente essas características. Por quê? Porque encarnamos, ora como homens e ora como mulheres. Então, não é uma questão aqui de quem é melhor que quem. É uma questão de aprendermos que temos dentro da gente essas características. Conversando com a Tatiana sobre essa aula, a gente até comentou, e eu falei, vou tentar falar isso de uma forma bem sutil, assim, porque eu tenho muito receio de falar certas coisas e ser mal interpretada, mas vamos ver se eu consigo me fazer entender. Chico Xavier, quando encarnado, diziam que ele havia encarnado várias vezes como mulher, muitas vezes, muitas encarnações. E nessa encarnação ele veio como homem. Então, daí a sua docilidade, a sua maneira mais branda de falar, o seu olhar mais amoroso. Então, assim, eu falo isso com muito cuidado, querendo dizer para vocês que não significa que o ser é afeminado. Não se trata disso. Não é uma questão de dizer que Chico era afeminado, como a gente ouve por aí. É uma questão de dizer que Chico, por ter encarnado várias vezes como mulher, traz nessa encarnação características ainda muito presentes nesse ser de vidas, de encarnações anteriores. E a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. Nesse momento, a gente vai botar o vídeo número 1, que eu trouxe para dividir com vocês. O homem e a mulher. São iguais perante Deus o homem e a mulher e têm os mesmos direitos? Essa pergunta foi feita no século passado por Allan Kardec aos espíritos superiores, e a resposta deles foi uma contra-pergunta. Não outorgou Deus a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Os benfeitores lançaram em pleno século XVIII um desafio para a sociedade da época, que tinha no homem um ser superior à mulher, a quem esta devia obediência e respeito. É incontestável que homens e mulheres têm os mesmos direitos, com variações apenas quanto às funções que cabe a cada um junto à sociedade. Sobre essa questão, Kardec perguntou aos espíritos: as funções a que a mulher é destinada pela natureza terão importância tão grande quanto as deferidas ao homem? Eis a resposta: sim, maior até. É ela quem lhe dá as primeiras noções de vida. Nessa afirmativa dos benfeitores, fica claro que a maternidade é uma das funções que cabe à mulher, bem como as primeiras noções de educação. Victor Hugo, poeta e romancista francês que viveu no século passado, escreveu uma belíssima página sobre o homem e a mulher, que vai aqui reproduzida. O homem é a mais elevada das criaturas, a mulher é o mais sublime dos ideais. Deus fez para o homem um trono, para a mulher um altar. O trono exalta, o altar santifica. O homem é o cérebro, a mulher o coração. O cérebro produz luz, o coração o amor. A luz fecunda, o amor ressuscita. O homem é o gênio, a mulher o anjo. O gênio é imensurável, o anjo indefinível. A aspiração do homem é a suprema glória. A aspiração da mulher é a virtude extrema. A glória traduz grandeza, a virtude traduz divindade. O homem tem supremacia, a mulher a preferência. A supremacia representa a força, a preferência o direito. O homem é forte pela razão, a mulher é invencível pela lágrima. A razão convence, a lágrima comove. O homem é capaz de todos os heroísmos,
a mulher de todos os martírios. O heroísmo enobrece, o martírio sublima. O homem é o código, a mulher o evangelho. O código corrige, o evangelho aperfeiçoa. O homem é um templo, a mulher um sacrário. Ante o templo nos descobrimos, ante o sacrário ajoelhemo-nos. O homem pensa, a mulher sonha. Pensar é ter cérebro, sonhar é ter na fronte uma auréola. O homem é um oceano, a mulher um lago. O oceano tem a pérola que o embeleza, o lago tem a poesia que o deslumbra. O homem é a águia que voa, a mulher o rouxinol que canta. Voar é dominar o espaço, cantar é conquistar a alma. O homem tem um farol, a consciência. A mulher tem uma estrela, a esperança. O farol guia, a esperança salva. Enfim, o homem está colocado onde termina a terra. A mulher, onde começa o céu. O homem é assim como o pássaro, muitas vezes obrigado a enfrentar a tempestade fora do ninho, para que o ninho desfrute alegria e abastança. A mulher é o anjo desse mesmo ninho, em que o homem procura paz e refazimento. E aí, gostaram? Quando a gente vê Vitor Hugo, né? Os poucos homens que estão aqui presentes até o momento, se sentiram menosprezados? Acharam que Vitor Hugo colocou a mulher numa posição melhor do que a do homem? Não, né? Complementar. Exatamente isso, é complementar. Cada um tem as suas funções e foram feitos para conviverem justamente para se complementarem, para podermos formar o todo. E quando experimentamos uma encarnação no sexo masculino ou no feminino, é justamente para que a gente se complete. Esse mesmo complemento que existe quando nós convivemos agora encarnados entre homens e mulheres, onde nós nos completamos, essa mesma complementação vai existir dentro de nós, à medida que nós formos aprendendo, fomos enchendo o nosso HD com essas características femininas e masculinas, nessa experimentação. A partir do momento que nós formos interiorizando, formos vencendo os nossos conflitos, as nossas dificuldades, nós vamos preenchendo essas lacunas até o ponto que vamos ser um ser completo. Foi? Sempre que volta do vídeo, ele custa um pouco aí. Então, Joana traz para a gente o quê? O self, na sua estrutura psicológica, é assexuado. É o que a gente estava falando agora. É o sentido de completo. É o momento que nós estamos completos. O self é assexuado. A gente está caminhando para a individualização. Através dos méritos transcendentes nas experiências ânimos e ânima. A individualização é um processo onde o ser opera a transformação moral de si, tornando-se total, original, libertando a consciência das constrições mais vigorosas do inconsciente dominador. Daí a necessidade, agora a gente entende o porquê que nós precisamos experimentar essas encarnações, como homens e mulheres.
para que nós possamos nos livrar do que já trouxemos até aqui. Nos livrar dos conceitos, dos preconceitos, dos conflitos que existem quando nós encarnamos como mulheres ou homens. Então, à medida que nós nos livramos disso, nós caminhamos para a individualização. E isso só se faz possível através das encarnações. Jung fala o seguinte: o inconsciente do homem encontra expressão como uma personalidade interior feminina. Viu? O homem traz também a personalidade feminina, que é a ânima. E o mesmo acontece no inconsciente da mulher. É expresso como uma personalidade interna masculina, o ânimos. Jung fala isso para a gente. Então, todos nós temos, mesmo encarnados como mulher, nós temos lá a expressão ânimos, que é a nossa parte, a nossa personalidade interna masculina, de coisas que já vivenciamos. Joana fala o seguinte: quando o ânimos é mais vigor, tem uma falsa conceituação machista de domínio e poder, características orgânicas a par das imposições sociais e culturais, predispõe-se ao machismo arbitrário. Em relação à ânima, ela fala sentimentos de nobreza e renúncia, docilidade e abnegação. A docilidade e submissão sobressaem no comportamento, dando lugar à aceitação das cargas arbitrárias de injustiça e até de crueldade. Eu fico muito confortável de falar isso, de apontar essas características, a partir do momento que eu entendi que nós temos as duas coisas. Então, eu pelo menos, não consigo mais ver, quando você fala do ânimos, uma coisa pejorativa. Eu entendo que isso faz parte, isso é um pedaço que eu necessito para compor um todo. Então, mais uma vez, ela não está dizendo aqui que um é melhor do que o outro. Ela está explicando quais são as funções, o que cada um traz nas suas características para que, somadas, formem um todo. E a gente evolua para a individualização. Tá? Tá claro? Foi? Ah. Ela diz o seguinte, é o que a gente estava falando há pouco sobre Chico. Conflitos quanto à sexualidade. Só um instantinho que eu estou com calor. Agora eu estou com calor. Ela fala, conflitos quanto à sexualidade. Mudança abrupta, ânimos repetitivo e ânima de repente, ou vice-versa. Ou seja, exatamente o que a gente falou de Chico, né? O indivíduo vem em várias encarnações experimentando a encarnação como mulher. Várias. De repente, existe uma mudança abrupta e ele passa a vir como homem. O que acontece? A anatomia dele, o corpo dele, olha lá o que ela fala, é inversa à psicologia. Então, ele ainda traz no seu íntimo as características, as sensações, as emoções, os pensamentos femininos. Mas a anatomia dele é masculina. O que acontece com isso? Transtornos íntimos, insegurança emocional, medo de assumir um impositivo psicológico diferente do fisiológico. O que acontece? Uma confusão, né? A pessoa fica insegura. Ela não sabe se ela é homem, se ela é mulher. Ela se pune porque ela está
está sentindo coisas que ela julga que não são pertinentes ao homem, ou desejos de vaidades que não caberia no homem. Então, isso gera transtornos íntimos, a pessoa se sente em conflito, né? Esse caso de Chico é um exemplo que a gente resolveu usar, porque aproveitando essa figura dele, né, dentro do espiritismo, ele passou por muitas provações. Ele foi muito discriminado. Então, como até a gente viu lá no Evangelho, e hoje eu li o Evangelho algumas vezes também, a gente sabe que a gente vai passar pelas provas, como eu falei, né? A questão é como a gente vai passar por elas. Então, a pessoa tem esse tipo... E olha, nós todos aqui podemos passar por essa situação, não estamos livres. Então, é muito importante que a gente, quando conheça alguém, a gente não julgue. Porque a gente tem o hábito, né? Eu já fiz isso algumas vezes, né? Eu tive coleguinhas de escola que moravam com avós e que tinham um jeito mais delicado de ser na sua colocação, né? Eram meninos mais com gostos diferentes dos outros meninos. E a gente tem o hábito, criança principalmente, de apontar o dedo, de julgar, de botar apelidinho, né? Então, como é importante a gente entender o porquê que esses seres, que são seres como nós, estão se manifestando dessa forma. Tem um motivo, não é uma coisa aleatória. Tem um motivo explicado aqui. Tem um motivo espiritual. Sim. Mas sempre é espiritual? Olha, é difícil você dizer, difícil você dizer se sempre é espiritual ou não, porque cada caso é um caso. A gente, para poder avaliar... Não. Isso foi uma coisa que eu estava discutindo também com a Tatiana. A questão do meio, né? E eu falava para a Tatiana o seguinte: eu não acredito que o meio seja capaz de fazer isso ou aquilo. Porque se você pensar assim, você está dizendo que uma pessoa que nasce dentro de uma comunidade, numa condição de vida ruim, sem educação, sem saneamento básico, sem segurança, exposto a uma violência, a uma submissão, essa pessoa estaria fadada a essa encarnação a seguir a ser um marginal, um futuro marginal. E não é isso que acontece. Então, eu falava isso para a Tatiana, quando a gente estava discutindo esse assunto. Porque não é isso que acontece. Você tem a tendência. E se você estiver naquele meio, a sua prova é essa. Mas se você não tem a tendência e você está naquele meio, a sua prova é outra. E você está ali e você não vai passar por isso. Você vai passar por outras experiências. Talvez ser até um presidente de ONG dentro de uma comunidade, né, que normalmente são pessoas que nasceram na comunidade e estão ali fazendo alguma coisa para a melhoria, né? Então, assim, não necessariamente. É muito difícil a gente julgar e avaliar as coisas sem o exemplo real. A gente está fazendo suposições. Para a gente falar é isso ou é aquilo, a gente precisa de uma situação concreta. Por exemplo, o caso de Chico, que, né, encarnou, viveu uma vida inteira, tem todo um histórico, né, soube que ele teve várias encarnações como mulher. Então, assim, tem um embasamento para a gente falar, chegar a uma conclusão. Não é uma suposição, mas foi uma vivência, foi uma encarnação. Mas sabe o que me veio de exemplo? Sim. Me veio de exemplo a filha da Gretchen. Sim. Aí tem
Eu volto a te falar. Eu volto a te falar a mesma coisa. Ela tem 2 filhas, né? E eu volto a... Então, foi exatamente o que eu falei. A pessoa tem a tendência. Vou contra-argumentar aqui com você. Vamos ter um diálogo. Você acha que isso aqui é de agora? Isso sempre aconteceu. Isso sempre aconteceu. Então, assim, o que você entende disso? Que a pessoa vem com a tendência ou não. Não é porque uma pessoa... Você imagina, você faz um trabalho junto aos dependentes químicos. Você vai se tornar uma dependente química? Se você não tem a tendência, você não se torna. Mas você coloca um dependente químico junto de outros para passear, você não coloca. Porque essa prova é muito... Se você coloca um dependente químico junto com outros para passearem, é muito mais fácil esse ex-dependente, voltar a ser dependente. Porque ele está exposto. Mas se você não tem a dependência, você fica exposta e não te acontece nada. Isso, vou levar isso para um outro lado. Quando a gente fala sobre os nossos pensamentos, não é a mesma coisa? No final, tudo não vai para a mesma situação? Se nós, no nosso dia a dia, pensarmos no bem, agirmos no bem, fizermos trabalhos voluntários, né, não comprarmos as brigas dos outros, amarmos o próximo, o nosso inimigo, isso tudo que a gente já sabe, se nós fizermos isso tudo, nós vamos ter o que como consequência? Boa saúde, vamos estar sempre acompanhados de bons espíritos, vamos muitas vezes ser poupados até de experiências que estariam no nosso caminho, elas são atenuadas, porque nós já estamos no processo de transformação. Então já não é tão mais necessário aquela experiência daquela forma. Então elas são até atenuadas. Então daí é que a gente conclui o quê? Tudo é uma questão de tendência ou não, aqui nesse caso. Se a pessoa tem a tendência... E a gente já sabe que a tendência aqui não é uma coisa negativa, não é para a gente julgar. Dizer, a pessoa tem uma tendência, que coisa horrível. Não é isso. Tem uma explicação. A raiz, aqui no nosso estudo, Joana nos traz isso, que podemos apresentar esse tipo de situação. Agora, eu estou falando para vocês sobre o livro de Joana sobre espiritualidade. Eu não sou psicólogo, não sou da área. Então, eu não posso falar nada além do que eu estudei no livro e nas pesquisas que eu fiz. Porque, como eu não sou da área, qualquer coisa que eu te fale pode ser errada. Então, eu estou te falando só sobre Joana, que Joana explica essa situação. Quando o espírito vem de várias encarnações, de um jeito, e encarna, como homem ou como mulher, e encarna numa outra. Ele fica com conflitos dentro dele. Agora, mesmo ele tendo esses conflitos, eles podem não se manifestar, no sentido de ter uma conduta, como você exemplificou, tá? De pessoas que são mulheres e que assumem uma posição masculina, com corte de cabelo, hormônios, etc., etc., que foi a sua colocação. Então, eu acredito que a doutrina espírita, o que ela fala? Ela não está incentivando isso. O que ela está fazendo é tentando fazer o ser entender o processo e, uma vez entendendo o processo, ele possa
ele possa fazer a transformação que ele necessita para continuar aproveitando desta experiência de encarnação como homem ou como mulher, aquilo que ele precisa aproveitar. Porque se ele vem um monte de encarnação como mulher e agora encarna como homem, é porque é necessário para o espírito dele esta encarnação como homem para que ele vivencie essas experiências. Então, se ele não vivenciar as experiências e vivenciar como mulher, ele está perdendo essa encarnação. Então, essa explicação de Joana, ela traz justamente para que o entendimento seja feito e ele possa, sim, aproveitar a encarnação. Sim, acabar o conflito. Sim, o objetivo é acabar o conflito. Porque se você pensar bem, não é a questão da feminilidade ou da masculinidade, é a questão da submissão, é a questão do seu estado civil, por exemplo. Quantas desquitadas não foram absolutamente apedrejadas ao longo de tantas histórias na sociedade? Então, como nos dá hoje uma abertura maior de discutir esse tema, as pessoas se questionam mais. Claro. Mas, graças a Deus, a gente tem a doutrina que vem exemplificar e explicar algumas coisas que, para nós, é perfeitamente... E é muito bom porque a gente tem um espírito, como Joana de Ângeles, que vem falar sem tabu e sem preconceito nenhum sobre as situações que hoje são amplamente discutidas e que antes eram escondidas. Então, assim, a gente tem muita sorte de ter o espírito lá que vem trazer o esclarecimento. Nós não estamos mais na sombra, não estamos mais na ignorância, né? Professora, mas assim, sendo homem ou mulher, não é a mesma coisa? A evolução do espírito? Não é a mesma coisa. O homem tem funções e a mulher tem outras. O espírito é assexuado. Enquanto espírito, você não tem sexo. Mas quando você encarna, você precisa encarnar ou como homem ou como mulher, justamente para que você consiga montar o completo, o todo. Então você, ora encarna como um homem, ora encarna como mulher, porque tem funções diferentes, tá? Para que você tenha experiências como mulher, vai vivenciar, vai vencer conflitos, vai ser mãe, não vai ser mãe, vai ser... Tem todo um lado feminino que Joana já colocou ali. Ora, você vai vivenciar experiências como homem, porque você necessita desse lado masculino para formar o todo. É só para isso. Por isso que existe a diferença. São complementares. Você competir, essa competição entre homens e mulheres é uma coisa sem o menor sentido. E aqui a gente vai ver, o capítulo ele vai evoluir e a gente vai chegar lá no final para poder entender aonde ela quer chegar. Sentou no fundo, não vai falar. Eu avisei. Eu avisei. Eu sou tia Má. Eu avisei. Então, antes da gente passar para cá, vamos botar o vídeo 2 para dar uma alegrada no tema tenso. Vamos cantar agora. E prestar atenção na letra também, não é só cantar, não. Somos todos iguais, na chegada e na partida, no encontro e despedida, na jornada pela vida, sem saber.
Somos todos iguais, na mentira e na verdade, no amor e na maldade, parte da humanidade, sem saber. Sentimento incomum, comunhão sem perceber. Somos parte de um só, no sentido de viver. E viver é tão difícil se não nos aproximar. Cadê nós querer mudar? O amor está no ar. Somos todos iguais, na mentira e na verdade, no amor e na maldade, parte da humanidade, sem saber que a resposta está dentro de nós. Somos parte de um só, no sentido de viver. E viver é tão difícil se não nos aproximar. Cadê nós querer mudar? O amor está no ar. Somos todos iguais, na chegada e na partida, o encontro e despedida, a jornada pela vida, sem saber que a resposta está dentro de nós. Aonde que tá? Dentro de nós. É isso? Tá dentro de nós? Tá, né? E nós não somos todos iguais? Mulheres, homens. Quando a gente morre, quando a gente desencarna, quando a gente encarna, existe alguma diferença? Todos nós não passamos pelo mesmo processo, da mesma forma, com os mesmos conflitos. Precisamos sempre, independente de homens e mulheres, da ajuda de alguém, do amor de alguém, da oportunidade de alguém. E de um pai, acima de tudo, que não vê distinção entre seus filhos, que ampara a todos, em qualquer situação, em qualquer momento. Se Deus, se nosso Pai faz isso por nós, como nós, que graças a Deus estamos aqui, vamos agir de uma outra forma. Então, assim, já passei. Joana continua falando para a gente sobre a igualdade dos direitos para ambos os sexos. Que quando isso acontecer, isso significa um progresso moral e social na humanidade. É nesse momento que nós estamos, nesse caminho de evolução moral. Que não vai ser o vizinho que vai fazer, não vai ser a escola que vai fazer. Cada um de nós é responsável por essa transformação, por essa evolução moral. O caminho, a gente já sabe, é individual. Embora a gente faça parte de um todo, mas o caminho é individual, depende só dos nossos esforços. A velocidade dessa transformação é de cada um de nós, graças a Deus. Graças à bondade do Pai. A gente não precisa de ninguém para fazer o trabalho que a gente tem que fazer, o trabalho é nosso. Mas a gente pode contar com a ajuda de um monte de gente, encarnada, desencarnada, para ajudar a gente nesse momento. E ela fala lá, poder-se-á aguardar o dia em que homens e mulheres perfeitamente integrados nas suas funções, olha aí, emocionais, sociais, fisiológicas e mentais, se harmonizarão sem hostilidades reais
ou disfarçadas, sem bengalas psicológicas de superioridade ou conflitos de inferioridade. É a lei do progresso da vida. Então, assim, a gente sabe que existe isso, né? Muitas pessoas disfarçam isso no convívio social, mas no íntimo, que é onde importa. Porque não adianta a gente falar, até mesmo agir. Porque muitas vezes a gente age porque as pessoas estão olhando, né? Se não estivessem olhando. No final, o que importa é aquele momento da meditação, é aquele momento da gente com a gente mesmo. É nesse momento que a gente se conhece. E é nesse momento que a gente tem que observar se a gente disfarça aquilo que a gente é. Se a gente veste uma fantasia do que a gente gostaria de ser. Mas se a gente faz isso, não está errado. A gente está no momento para fazer isso ainda. Mas a gente também já está no momento de começar a modificar isso. Olhar para o nosso íntimo, aceitar quem nós somos e, a partir daí, começarmos a traçar nossa meta de modificação. Não importa a idade. A gente pode começar pequenininha, como a Rê que está ali, como a Rafa. Ou a gente pode começar com 90 anos. Não importa, sabe por quê? Porque nós somos imortais. Eu não falei 90 anos por causa da minha mãe, não foi isso. Não foi, porque ela não tem 90 anos. Porque eu já vi que um monte de gente aqui ficou catucando e rindo, porque ela está assistindo a aula, mas não foi por conta dela, tá? Ela não tem 90 anos. Gente, ela não tem, senão depois ela vai me matar. Então, não importa a idade, porque nós somos espíritos imortais. Tudo aquilo que nós começarmos, independente da idade, nós vamos levar com a gente. Não, é que ela teve uma menopausa hiper tardia. Aí eu trouxe, assim, a título de curiosidade para a gente, a preocupação que existe no mundo, né? Hoje apareceu uma notícia, na Indonésia, 2 meninos foram pegos namorando. Meninos jovens, de 14, 15 anos. Levaram cada um 80 chibatadas. Alguém viu isso? Você acredita? Eu acredito, e eu sei que existem... Eu acredito e eu sei que existe nesse momento... Você está falando de chibatada, porque eles foram pegos se beijando, né? Que você falou. Existem hoje pessoas que, porque têm um credo diferente de outras, que são mortas. Existem pessoas que, nesse momento, estão morrendo de fome. Eu, quando penso nisso, eu não acredito. Assim, me custa acreditar até. Porque eu falo, meu Deus, como é que alguém pode estar morrendo de fome e ninguém faz nada para que essa pessoa não morra de fome? Como é que a gente pode ser feliz e viver muito bem sabendo que isso existe? Então, assim, é através, eu acho que essa mudança se faz através disso aqui, desses momentos de reunião, que existem milhares como esse, onde a gente pode trocar ideias e tentar enxergar essa pessoa que está lá longe. E eu também trouxe uma outra coisa para o final da aula, que vai falar sobre isso, né? Eu vou guardar para daqui a pouco, porque senão eu vou antecipar e não vai ser legal. Depois eu vou ficar sem o final da aula. Então, vamos lá. A consciência das tragédias e atrocidades durante a Segunda Guerra Mundial, precisou haver uma guerra, né, para que se fizesse a consciência dessa necessidade. Olha, levou à criação da Organização das Nações Unidas, a ONU, em prol de estabelecer e manter a paz no mundo.
A criação da ONU simboliza a necessidade de um mundo de tolerância, de paz, de solidariedade entre as nações, que faça avançar o progresso social e econômico de todos os povos. Nós temos uma organização para isso. Imagina se nós não tivéssemos. Aliás, hoje a ONU está fazendo uma conferência, está fazendo uma reunião de emergência e o tema-chave é a Venezuela, porque realmente tem que tomar uma atitude para continuar. Não é só a Venezuela, a China e os Estados Unidos estão fazendo esse aí. Mas você sabe que quando a gente fala de ONU, a gente pensa numa coisa tão longe, né? A gente fala a ONU, né? E eu acho que a doutrina ela vem falar isso para a gente. Ela vem diminuir esse espaço da ONU para a gente. A gente também tem a capacidade de mudar alguma coisa, sempre. De ajudar alguém, de fazer alguma coisa. E muitas vezes a gente não faz. Né? Quantos invisíveis tem nas ruas? Sabe quem são os invisíveis? Os visíveis são os moradores de rua, os pedintes, que a gente passa, ele está aqui e a gente finge que não vê. Olha para o outro lado. São os invisíveis. Ou que vem vindo na rua e você atravessa. Invisível. Quantos que nós temos aqui? E a nossa atitude não é essa. A gente tem medo. A gente tem medo da reação, a gente tem medo da nossa exposição. Mas eu acho que é o momento, se a gente quer um mundo melhor, não é para os nossos filhos, não, é para a gente mesmo. Se a gente conseguir reencarnar de novo no planeta, a gente vai querer encontrar um mundo melhor, né? E a gente que vai fazer isso. Essa missão é nossa enquanto pais, é nossa enquanto amigos, é nossa enquanto educadores. É nossa enquanto família, é nossa enquanto profissional. É o tempo inteiro. É a nossa experiência. É a experiência da transformação, a transformação interior. Continuando aqui, ela fala, foi através... ela fala, não, eu estou falando da ONU, né? Não foi Joana que falou isso, não. Foi através da Carta das Nações Unidas, assinada em 1945, que os povos exprimiram a sua determinação em preservar as gerações futuras do flagelo da guerra, proclamar a fé nos direitos fundamentais do homem, na dignidade e valor da pessoa humana. Olha lá, ó, na igualdade de direitos entre homens e mulheres, assim como das nações, grandes e pequenas, em promover o progresso social e instaurar melhores condições de vida numa maior liberdade. Está aí. Existe a preocupação mundial disso aí. Está acontecendo? Está. Devagar, mas está. Né? Mas nós também podemos, né? Como eu estou falando aqui o tempo inteiro, podemos fazer a nossa parte. E olha o que ela fala lá. Em 1948, a ONU, tá? Proclamou a Declaração Universal e em 1950 foi estabelecido o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Existe um Dia Internacional dos Direitos Humanos. Um dia que se comemora, que se lembra que somos todos iguais, que temos os mesmos direitos e os mesmos deveres. O artigo 1 fala, todos os seres humanos nascem livres e iguais, em dignidade e em direitos, dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade. Artigo 2, todos os seres humanos podem invocar os direitos e as liberdades, sem distinção alguma, nomeadamente de raça, de cor, de sexo, de língua, de religião, de opinião política ou outra, de origem nacional ou social, de fortuna, de nascimento ou de qualquer outra situação. E no terceiro, todo indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Então, a ONU, quer dizer, que expressa o desejo de Nações Unidas, está falando isso aí.
tem isso, os 3 primeiros artigos falam sobre isso. A espiritualidade fala sobre isso. Então, nós temos que falar sobre isso também. Temos que entender que os direitos são iguais, que somos iguais mesmo, como a musiquinha. Quem perdeu a musiquinha? Quem mandou chegar atrasado? Perdeu. Foi boa. Agora só na internet. Vou nada. Quem mandou? A gente está no último... Só tem mais um slide ou não? Vê aí para mim, Adolfo, que eu agora não estou me lembrando. Não põe o último, não. Por favor. Ainda tem? Então tá. Então bota lá o... Não põe o último. Então, tem mais um, né? Já é o último, não? Tá. Ah, então tá lá. A lei do progresso. Então, Joana fala para a gente, voltando a Joana, do processo de evolução. Nós estamos ascendendo, tá? Criaturas em perfeita identificação de propósitos e objetivos morais. É o que nós estamos buscando. Estamos buscando isso? Está todo mundo olhando assim? Será que estamos? Não sei. Estamos, gente. A gente está buscando isso. A gente está trabalhando para isso aí. A gente está aqui, ó. A gente está aqui, buscando isso, a nossa reforma íntima, a nossa transformação, a nossa evolução moral. Ela fala lá, nova geração de homens e mulheres integrados na consciência dos deveres pessoais, cada um com os seus, caminharão juntos, respeitando-se mutuamente e ajudando-se uns aos outros, fomentando o bem-estar pessoal e geral, sem amarras com o passado, nem tormentos em relação ao futuro. E o nosso próximo passo seria a individualização de cada ser. Quer dizer, para a gente chegar lá, a gente precisa percorrer esse caminho. A gente está no processo de entendimento para se libertar das amarras do passado. Joana está trazendo isso para a gente. Pontualmente, em cada capítulo, ela vem explicando para a gente o nosso desenvolvimento como ser humano. Ela está trazendo a oportunidade para que a gente consiga evoluir muito mais rápido do que quem não tem acesso a esse livro. Vocês concordam? Muita coisa a gente já entende, pelo menos eu, que eu não entendia antes. Eu acho que ela traz um esclarecimento que muita gente, que eu já ouvi várias vezes no Centro Espírita e que eu nunca entendia muito bem, agora eu entendo bem. Ela traz um esclarecimento libertador. Liberta a gente, né? Dos preconceitos, das dúvidas de quem somos, para onde vamos, o que fazemos, o que não devemos fazer, do livre-arbítrio. São tantas as questões, tantas dúvidas, que a gente consegue sanar quando a gente estuda, quando a gente tem acesso, e principalmente essa parte psicológica, quando a gente faz os cursos de Joana. Alcir, você quer falar ainda? Ah, então tá bom. Mudou o tema. Esse tema não te agradou para você falar, tá bom, entendi. Sim, sim. Então, a partir do momento que a gente conhece, que a gente toma consciência, aprende, interioriza, isso muda o nosso modo de tratar com o próximo, né? Porque muitas vezes a gente ouve ler amar o seu próximo, e como é difícil amar o próximo, né? Com os defeitos, com os conflitos, com situações que a gente não entende. Quando a gente estuda e tem esse tipo de esclarecimento, eu acho que fica mais fácil a gente amar o próximo. A gente deixa de julgar e passa a entender.
E pior, a gente passa a entender que isso, a gente não está livre, pode acontecer com a gente também. Então, o nosso olhar muda. Eu acho que começa a nascer na gente, é estimulado com isso, o amor, né? A gente passa a ver o outro com mais amor, com menos crítica, com menos julgamento. Ainda tem um, Adolfo? Ainda tem mais um? Ou aquele é o último? Tem mais um. Então tem mais um. Então vamos no mais um. Não tinha mais um. Gente, vocês não viram isso? Para. Apaga. Então, fala, Alcir. O Alcir está indicando o livro Sexo e Consciência, para quem quiser se aprofundar mais nesse tema. Oi? E tem na livraria. Então tá. Então a gente estava falando aqui a gente estava falando que vai chegar um dia, né, Joana estava trazendo para a gente, que vai chegar um dia em que os homens e mulheres vão estar perfeitamente integrados nas suas funções, tal. Ok. Aí, quando eu estava lendo, estudando esse livro, a gente pede ajuda, né, enfim, a espiritualidade e tal. E aí eu acordei com uma imagem na minha mente, e eu procurei na internet, e eu vou passar para vocês. É um vídeo que particularmente a mim, né, para mim me emociona. Eu trouxe para dividir com vocês, para a gente ir chegando no finalzinho da aula. Vou pedir o Adolfo para colocar. E depois tem aquela frase lá no final, né, que, enfim, vocês já viram, mas a gente vai fazer surpresa quando ela passar. Vai, Adolfo. Deixa eu apagar aqui. Médicos Sem Fronteira. O que faz com que esses seres humanos deixem suas casas, seus familiares, suas vaidades e se movam? Se mobilizem por desconhecidos do outro lado do mundo. Direitos igualitários vai além das questões entre homens e mulheres. Se trata da questão entre seres humanos. É a libertação de conceitos, preconceitos, de poder. É a luta pela igualdade sem discriminação de raça, credo, cor, sexo ou condição social. É a luta pela igualdade de oportunidade de evolução, seja em qualquer situação que o ser se encontre.
on. Hold on. You are not alone. Difícil não se emocionar, né? Tá todo mundo com nó na garganta. O que é hold on? Aguente firme, né? Hold on. Então a mensagem é que eles aguentem firme, porque nós, cada um de nós que aqui está, com certeza, depois de assistir isso, depois de estudar a Joana, vai se modificar e vai ajudar uma pessoa dessas. Eu tenho certeza absoluta. Porque a consciência traz isso para a gente. Traz a necessidade de promover a mudança. Como eu falei, é muito difícil hoje você pensar que tem uma pessoa morrendo de fome. É muito difícil a gente pensar que tem uma pessoa morrendo por falta de medicamento, de médico. E isso não é um problema deles, é um problema nosso. E aí eu trouxe, agora é só você aí, Adolfo. Eu trouxe, eu gosto de fazer isso, o pensamento da semana nossa vai ser esse aí, ó. O que te move? O que move você a fazer diferente? O que move você a ser diferente? Vamos pensar nisso essa semana? Então vamos agradecer a espiritualidade pelo encontro da tarde de hoje, por todas as bênçãos que recebemos, os esclarecimentos, por todo o amor que nos envolveu, pedindo que nos encorajem sempre para as nossas transformações necessárias. E que possamos também ajudar a essa espiritualidade amiga e amorosa, fazendo a nossa parte. Graças a Deus.